Dona Heloísa, do ponto de vista das bases filosóficas e das bases morais, elas são as mesmas bases. Portanto, as questões que o tempo moderno nos apresenta, nós sempre precisaremos voltar às bases. Portanto, não há o que envelhecer sobre questões eternas. Você falou uma coisa linda. A moral é uma só, que Jesus nos ensinou. Fazei ao outro só o que desejais que vos faça. Amai a Deus sobre todas as coisas. Porque hoje se diz muito, mas era a moral antiga. Não existe isso. A moral vem através dos séculos num convite ao crescimento. E a incompreensão da moral vem em várias ocasiões numa incompreensão do crescimento. Então, modismo não é moral, não é ética, não é bonito, não tem produtividade e eficiência. Se analisarmos o crescimento do homem, veremos que os vultos maiores trazem a verdadeira moral. Agora, na tentativa de compreendermos a verdadeira moral, no tempo e no espaço criamos nossas moraizinhas particulares que se desfazem. São nossas conveniências. As nossas morais convenientes, que são muitas vezes imorais. Algumas até são legais, apoiadas pelas leis dos homens, mas são imorais. Está na hora de assumirmos a verdade, de compreendermos que a moral é uma só. É respeito, disciplina, respeito ao corpo físico, ao mundo, ao próximo. Sem isso não há moral. Não há desenvolvimento ético, estético, a busca da beleza, que procuramos no exterior, mas que tem que estar em nosso interior, para nos sentirmos bem conosco mesmo. Vou fazer uma pergunta à senhora para finalizarmos essa conversa que a senhora colocou em alto nível. Imagina você. Para uma autora, para uma escritora. Se eu pedisse à senhora para escolher um livro de Herculano, qual a senhora escolheria? É difícil. Amo Maria Madalena. Amo também, como eu já citei muitas outras obras, eu lembrar da ficção científica. O Túnel das Almas tem mais um, e a trilogia Madalena, Lázaro e Barrabás. Amo todos os livros de Herculano, mas quando ele descreve Madalena como uma mulher, que eu não diria hoje existe essa tese também, não uma prostituta, mas uma mulher com uma visão mais livre, uma mulher mais ligada à matéria, uma mulher, diz Herculano, que procurava na beleza dos corpos a beleza do espírito e que quando encontra Jesus, se encanta com Jesus, porque pela primeira vez um homem enxergava a sua alma e não ficava preocupado com o seu corpo físico. E ela diz num dos capítulos, agora entendo, mestre, existe a raiz mundana e a raiz divina. A raiz divina é a luz que nos eleva, que nos liga ao universo. A raiz mundana é a sombra que nos amarra à terra. Sempre, mestre, eu procurei a raiz mundana e os lindos corpos e estava errada. Agora eu vejo que eu preciso me desenvolver na raiz luminosa, na raiz divina, na fé divina. Herculano é demais. No Túnel das Almas, na ficção científica, ele imagina um roubo, uma espionagem onde roubam as fórmulas pelo pensamento, pela telepatia, não há cofre que segure o pensamento. Então ele é de uma diversidade, de uma expansão de pensamento, mas todo sempre voltado para a divulgação da doutrina espírita. A única capaz de fazer com que consigamos atingir o que todos sonhamos, os sonhos de liberdade, a liberdade plena, o mergulho na luz do universo. E se a senhora quisesse tomar um dos livros de Emmanuel e levar consigo para ler de novo? Ai, Paulo Estevão, já li mais de 10 vezes, cada vez que eu leio eu choro, não posso mais ler no avião, porque eu choro muito, fica feio uma velha senhora chorando, mas amo Emmanuel, agradeço a ele tanto que ele me ensinou desde que eu era jovem lendo seus livros, mas Paulo Estevão é demais,
pela grandeza de Chico, de Paulo e de Emmanuel. É muito vulto luminoso nos envolvendo e nos chamando para crescer também. Precisamos crescer. A senhora disse agora há pouco que quando o Chico frequentava a casa de Herculano, a senhora estava com os filhos pequenos e não tinha oportunidade dessa convivência. Mas digamos que a senhora se encontrasse com ele em sonho. O que diria a ele hoje? Quando eu fui visitá-lo, a última vez em que eu fui visitá-lo, que ele já estava muito doentinho, mas alegre, adora o bom humor. Para mim, bom humor tem que ser consequência de compreensão do Espiritismo. E Chico compreendia nós. Alegre, comendo até com certa dificuldade, sujando o babadorzinho, ele falou, eu sou um cisco, Heloísa. Eu falei, oh, mas que cisco luminoso. É um cisco enorme, uma luz que invade a terra. E ele como que se encolhia quando era elogiado. Dei um abraço e um beijo, dei um abraço apertado e um beijo naquela testa querida. E sempre que eu leio os livros de Chico, e sempre também vou contar um segredo, que eu preciso de uma ajuda, eu falo, Chico Xavier, olha, ajude fulano. Tenho certeza que esse espírito que encarnado passou uma vida ajudando ao próximo, consolando mães, consolando pais, continua, onde quer que esteja nesse universo iluminado, de braços dados com Herculano, com Emmanuel, André Luiz e tantos espíritos que trabalham pelo bem na Terra, a nos auxiliar, a resolvermos os problemas tolos do cotidiano, mas que ainda nos afetam profundamente. Conto com eles e sinto a presença luminosa desses irmãos magníficos que nos amam e não nos esquecem. Muito obrigada. Obrigada, querida.